pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity, resumo do episódio 272. Seher contemplava a foto do casamento muito pensativa quando, de repente, um papel foi colocado debaixo da porta. Seher naquele momento chorava e ao pegá-lo viu que era a foto do navio e no verso dizia: "Você disse para mim que eu sou aquela tempestade, aquele mar e aquela noite escura e que eu era uma tempestade que arrastava todo o navio no seu caminho de lugar para lugar." Ele disse que o único desejo que ele tinha era de fugir com a fúria dele, queimar e destruir tudo, deixando no mar. Ele dizia na carta sobre como alguém poderia resistir ao encontrá-la. Como pode alguém resistir àquele pequeno bote mantendo-se firme, chacoalhando sem afundar nas ondas? Ele queria dizer que ele era uma tempestade destruidora e ela era o barquinho que não permitia que ele fosse destruído por aquela tempestade. Que entender que aquele exterior delicado era mais forte, lutando com toda a sua força e tentando sobreviver sozinha. Yaman disse que se acalmou com ela, mas infelizmente aquela tempestade e inquietação dentro dele não o deixavam sozinho. Elas não o deixavam caminhar naquela estrada calma com ela. Ele disse que precisava de algum tempo para resistir a ele mesmo, porque somente a presença dela o curava. Tão logo leu a carta e abriu a porta, Seher se deparou com Yaman entregando a carta para ele. Em tom de pergunta, disse que ele precisava de tempo. Ela emendou dizendo que a tempestade poderia temporariamente se acalmar, mas quando ela voltava era mais forte, que aquele pequeno bote já tinha perdido a força e não conseguia mais manter-se. Yaya, não está sendo fácil para você. Pois é, mas amanhã as coisas vão mudar. Kaninana ouviu a conversa do Yaman com Nedinho ao telefone, porém a cobra ouviu o fim da conversa, pois é, onde ele dizia que tinha que ser rápido. Ela pensou em colocar combustível no fogo e vem tombo. Adoro! A mãe da Duigu a culpou dizendo que aquilo aconteceu com ela porque os homens deram uma esperança para ela que Duigu não deu. Ela esculhambou a filha e ao final disse que não queria perdoar a menina, enquanto Ali observava tudo. Seher participava de um piquenique com Meleque e o Suf lendo uma historinha. Quando Seher se retirou, encontrou com Kaninana, que falou com ela que estava indo lá se despedir da menina. Naquele momento, Seher disse que não havia entendido o motivo dela ter ido lá se despedir da criança. Kaninana disse que ela não sabia, mas que eles estavam partindo. Ela falou que Yaman tinha preparado tudo para eles irem. Ela disse que ouviu quando passou pela porta dele. Ela reproduziu a fala do Yaman, dizendo que ele tinha dito que era para fazer o que fosse preciso para que eles fossem. Logo depois, ela disse que ele tinha as razões dele. A mulher deturpando a conversa do Yaman, que na verdade disse aquilo, porém em razão do médico que ele encontrou para iniciar o tratamento da Meleque. Kaninana não sabia da história do médico e partiu tombo da Kaninana e da Seher também, e adoro. Seher, sendo Seher, imediatamente foi dar uma esculachada no Yaman, é claro. Ela chegou gritando, perguntando como ele poderia pedir para que ela o perdoasse de novo, enquanto ele continuava fazendo as coisas pelas costas dela. Ela perguntou se as dúvidas na cabeça dele iriam embora algum dia. Seher disse que ele preparou tudo para que Meleque e Fikret fossem para longe dela. Ela perguntou se ele não sentia remorso quando uma criança doente era empurrada para longe. Yaman quis saber sobre o que ela estava falando, emendando que ele tinha preparado tudo para eles partirem o mais rápido possível e que ele tinha feito tudo o que pôde. Seher, naquele momento, disse que ele continuava defendendo os próprios erros, querendo saber como ele pôde ter feito tudo aquilo depois de tudo que passaram. Naquele momento, Fikret ligou e Seher, exaltada, disse que não podia falar porque estava ocupada. Porém, Fikret disse que precisava dar as boas notícias, pois é, dizendo em seguida que tinha acontecido e que o doutor havia concordado em fazer a cirurgia e que tudo era graças a Yaman e que ele não tinha como agradecê-lo. Fikret disse que ele tinha preparado tudo, arranjado tudo, médico, as passagens e um lugar para eles ficarem. Fikret disse que iria lá, mas adiantou que se ele estivesse lá,
era para dizer para o Yaman quão grato ele estava. Ficrete disse que Meleque iria ficar bem graças ao Yaman. Após encerrar a ligação, Seher falou com Yaman totalmente sem graça sobre o médico Bambambam ter aceito fazer a cirurgia graças a ele. Yaman explicou tudo e que tinha que ser o mais rápido possível. Enquanto ela estava de cabeça baixa, Yaman pedia que ela levantasse a cabeça. Ela perguntou se ele tinha visto o que tinha acontecido, querendo saber se ele tinha visto o que tinha feito com os dois. Seher disse que assim como ele não confiava nela, ela também não confiava nele mais, e que daquela maneira eles estavam escapando um das mãos do outro. Pelo amor de Deus, Seherzinha! Seher saiu da sala poderosíssima, enquanto Yaman disse que não importava o que acontecesse, ele nunca soltará a mão dela e nunca deixará ela escapar, ou seja, perdê-la. Melequinha se despediu do gigante lindo e a menininha consegue enxergar o lado generoso do Yamando, mesmo com aquela carinha de bravo. Pois é, rolou aperto de mão e Ficrete estava imensamente agradecido pelos esforços do Yaman. Duigu se punia por tudo que aconteceu com a mãe e Ali sempre presente para confortá-la e para matar a fome da menina também. Seher e o Sufi conversavam no quarto sobre Meleque. Seher pediu que a criança tivesse paciência e o Sufi disse que o tio encontrou o melhor médico para ela e que foi Meleque quem disse para ele e tals. Depois que dispensou a criança, Seher lembrou das palavras duras que jogou na cara do Yaya. Quando Yaman entrou, ambos se olharam. Yaman ficou estático enquanto Seher se movia de um lado para o outro. Em um dado momento, ela perguntou se ele queria alguma coisa. Yaman respondeu que estava esperando caso ela finalmente quisesse conversar. Seher disse que não tinha nada para conversar e que os dois viviam na própria vergonha. Quando Seher perdeu o equilíbrio e quase caiu, Yaman a segurou. Seher disse que novamente ele tinha a salvado, e eu confesso que durante a cena inteira fiquei estacionada no olhar daquele homem. Meu Deus do céu! Ela disse que sempre que se machucava e ficava frente a frente com a morte, ela sabia que ele estava lá para protegê-la, mas que ao mesmo tempo ele estava lá para machucá-la. Ela perguntava como poderia ser daquele jeito. Ela perguntou se ele sabia como ela tinha confiado nele pela primeira vez. Seher disse que tudo começou quando ele a retirou da sepultura, quando ela estava quase sufocando sob o solo e ele a resgatou. Ela disse que foi daquela forma que ela soube. Seher disse também que mesmo que o tempo parasse como um obstáculo para atingi-la, ele ainda assim seria o vencedor. Ela lembrou do Ozan Lelé da Cuca, dizendo que ao estar perto de morrer intoxicada pelo gás, ele arrebentou as correntes resgatando-a e que foi quando ela soube de novo e que ela poderia confiar nele nos mais difíceis momentos e que nada poderia se interpor entre eles. E quando ele saltou na frente da bala, quando ela era o alvo sem pensar duas vezes e que não foram só as correntes, que nem mesmo a morte ficou no caminho dele. Seher disse que a cada suspiro confiava e que aquela confiança era real como a vida e a morte, porque eles haviam construído aquilo degrau por degrau, passo a passo. Ela disse que nunca duvidou dele, que ela sempre confiou, mas perguntou sobre ele, querendo saber quando foi que ele começou a confiar nela. Ela disse que ele se calou porque aquele momento nunca aconteceu. Ela disse que nunca houve um tempo em que ele realmente confiou nela e que realmente se sentiu tão ligado a ela com a confiança inabalável que ela sempre teve por ele. Ela disse que não importava o que fizesse, ela não poderia dar aquela confiança. E voltamos algumas casas de novo. Vamos para o sofazinho da sofrência, produção. Joga esse sofá no lixo, pelo amor de Alá. Yaman, ao entrar no quarto e se deparar com Seher, com aquele pijaminha desmaiado, arrumando o sofá, pediu que ela ficasse na cama. Yaman na varanda com os insights sobre o que ele havia dito no plot da cartinha de amor do Ficrete. Nazaré com preguiça de escrever. Oh, meu Deus! Olha esse homem de perfil, gente. Tô estacionada com certeza. Nossa, que fotografia linda, né? Meu Deus do céu, que monumento turco. A outra com pijaminha desmaiado e com insônia, claro. Perdendo um tempo valiosíssimo, gente. A qualquer momento pode cair um meteoro na Terra, acabar tudo. Gente do céu, tudo é possível. E ele tem trauma, Serrazinha. Cura esse homem em nome de Deus.
A Serra pegou um casaquinho para dar pro homem, produção, é isso mesmo? Podendo dar outra coisa? É isso mesmo, né? E Serrer ficou assim, ó, olhando o homem na varanda. Olha o desperdício. E amanhã tudo fará sentido sobre Yaman salvá-la sempre, né? O plot de hoje foi sobre salvar e amanhã ele vai salvar essa menina. E Kaninana tá envolvida nisso, eu tenho quase certeza. E veremos Guerra de Serpentes, eu tô adorando. Kaninana vai levar uns tapas de Zurral surtada e eu não perco de jeito nenhum. Quem sairá primeiro? Façam suas apostas. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanity ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.